Oi, tudo bem? Hoje eu quero comentar um causo aqui com vocês e dar umas dicas também e trocar umas ideias. E isso eu já vi acontecer várias outras vezes em outras situações também. Eu estava acompanhando um perfil de uma pessoa bastante razoável que estava falando sobre ciência e as colocações eram bastante inteligentes. Eu já acompanhei muito de perto pessoas que fazem pesquisas em universidades, em centros assim de pesquisas e academias, e eu sei a dificuldade que as pessoas têm de se expressar de uma forma divergente dentro desse ambiente. É uma coisa assim, todas as pessoas que pensam diferente, elas são meio que postas de lado. Esse perfil em questão falava sobre isso, fazer colocações bastante inteligentes, razoáveis, pessoa que tinha muita experiência dentro da academia e bastante títulos, então isso dava um embasamento para as colocações dela. E as reclamações eram exatamente isso. Você não podia divergir das posições colocadas dentro dos setores de ciência. Se você começasse a falar, você seria perseguido, mas que no final das contas é a realidade que conta. Porque é exatamente isso. Você pode ter as melhores ideias, você achar que você tem as melhores ideias do mundo, mas elas precisam ser confrontadas, principalmente pela nossa não muito agradável amiga chamada realidade. Até aí estava ótimo, estava achando o perfil bastante coerente e eu estava gostando. Mas aconteceu que um dia, do nada, do Neida, essa pessoa fez um post falando sobre a guerra da Ucrânia, aliás, da guerra da Ucrânia, da invasão do Irã, etc. E falando coisas absurdas. A pérola maior foi que na invasão que a Rússia fez com a Ucrânia deveria ter se mantido neutra, o que significa que se você é um país invadido e você permanece neutro, você deixa de existir, porque era esse o plano que o Putin, que tem delírios imperialistas, ele é um caso psiquiátrico, tá? Não deveria estar na presidência da Rússia. É isso que o Putin queria. O Putin queria dizimar a Ucrânia, anexar a Ucrânia à Rússia, tirar toda a cultura da Ucrânia, apagar isso. E essa pessoa falava que a Ucrânia deveria se manter neutra, que não deveriam ter dado armas para a Ucrânia se defender. E mais algumas outras opiniões falando do Irã também, e que o Irã teria que ter a soberania dele. Que é curioso porque quando o governo dos Ayatollahs estavam simplesmente apagando, né, milhares de iranianos que estavam indo protestar de forma pacífica contra o regime, ninguém falou nada, né? Ficou todo mundo quieto assistindo televisão. Mas aí, tudo bem, pessoas têm direito a ter as suas opiniões, eu posso achar a opinião completamente esdrúxula, mas até aí tudo bem. Óbvio que eu me coloquei ali que achava a opinião errada e citei algumas observações. Para minha grande surpresa e felicidade, um monte de gente também se colocou contra a opinião dessa pessoa e aquilo ali não fazia sentido, criticando, tá? E eu concordo, eu acho que tem que ser isso. As pessoas têm o direito de não concordar e fazer críticas. Acho que seria melhor fazer críticas educadas. E todas as críticas que estavam sendo feitas ali eram educadas. Ninguém estava xingando ninguém ali. Mas o que me desapontou foi a reação dessa pessoa, a detentora ali da página, porque ela começou a desmerecer a opinião das pessoas e falar que aquelas pessoas que estavam criticando ela são pessoas que não sabiam o que estavam falando, que elas estavam sendo iludidas, que aquilo ali, enfim, querendo dizer no final das contas que as pessoas estavam sendo enganadas. Eu e mais alguns outros ali, nós tínhamos muito conhecimento sobre o que está acontecendo na guerra da Ucrânia e do Irã também. Eu, pessoalmente, costumo ficar 1 hora vendo todos os boletins dos dois conflitos, todos os boletins internacionais. Eu não vejo nenhum brasileiro.
E então eu tinha não só bagagem, tinha argumentos realmente para falar com essa pessoa. E mais, no post que ela coloca, ela fala que ela ouviu especialista, mas não citou o nome de nenhum especialista, não citou nenhuma fonte. Justamente alguém que defende que precisa ser apresentados fontes, teorias devem ser colocadas em prática, enfim. A pessoa que defende que deve-se ter uma seriedade ao se tratar com a ciência, estava tratando de uma forma infantil com conflitos internacionais que metade do planeta está envolvido e está, digamos, influenciando o planeta inteiro praticamente. O termo mais educado que eu posso usar aqui é infantil. Foi uma postura infantil e ainda quando foi confrontada agiu de uma forma infantil. Eu parei de seguir, né, essa pessoa porque ela, apesar de inteligência, a inteligência que ela tem em uma área, que ela tem muitos anos de conhecimento nessa uma área, isso não pode dar autorização dela se achar especialista em outras áreas que ela não tem conhecimento nenhum, visivelmente. E aí eu fiquei pensando que isso é uma prática comum em muitas situações. Eu mesma presenciei várias situações assim, para você moldar a opinião pública. Veja o que aconteceu aqui. Alguém com uma certificação, com notoriedade para falar sobre um assunto, descamba para falar de outro assunto que ela não tem notoriedade e de uma forma tendenciosa. No caso da conversa dessa pessoa, ela visivelmente era pró-Rússia.